pessoal. Meu nome é Valmer Melo, né? Eu sou paciente renal e a minha intenção é justamente estar contando minhas experiências, minha visão das coisas, às vezes sem conhecimento, mas eu sempre estou buscando conhecimento, né? Para melhorar minha condição na hemodiálise. Então hoje eu vou falar sobre a questão da circulação do sangue extracorpóreo, ou seja, o sangue que circula fora do corpo, né? No sistema da máquina, né? Na minha visão, né, antes de buscar esse conhecimento, eu tinha a impressão que a quantidade de sangue era bem maior do que realmente é, e eu tinha a impressão que muitas vezes a gente na hemodiálise, a pressão da gente cai, e era em função desse sangue que estava circulando fora do corpo, e que o corpo sentia essa falta e aí de repente a pressão da gente caía, ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu busquei conversar com a médica, pedi para que ela me explicasse. A doutora Letícia, né? A doutora Letícia, ela é nefrologista, né? E ela, sempre que eu peço a ela atenção, ela sempre me dá, ela é muito gentil, né? Então, o que acontece? Ela estava me explicando que a questão da circulação extracorpórea, né? O sangue que fica fora da máquina, gira em torno de 250 ml, ou seja, muito pouco, né? Em função de um corpo adulto ter entre 4 e 5 litros de sangue. Então seria mais ou menos 5%, vamos dizer assim. Só que também tem um detalhe, como não pode ir ar para a circulação sanguínea, porque iria dar embolia, ia dar um bocado de problema, então o que acontece? O sistema ele é carregado com soro, esse soro que hidrata, que a gente toma quando está gripado, que vai no pronto-socorro, alguma coisa igual assim, né? Esse soro ele é para hidratar. Então o sistema fica cheio, carregado de soro, que é 250 ml. E quando o sangue começa a sair do corpo e circular na máquina, esse soro vai entrando no sistema. Então, ele mantém o volume de líquido, né, do sangue normal, entendeu? Porque o que sai de sangue para circular na máquina e ser filtrado, entra de soro e fica circulando. Então, na verdade, o organismo da gente ele não sente quase que nada. Essa queda de pressão e outras coisas a mais é justamente as pessoas que não fazem, né, o controle hídrico, né? A questão de você diminuir a quantidade de líquido que você toma, até porque seu rim não está filtrando, então, né? Então, é de acordo com a capacidade sua de urinar. Então, em 24 horas, quanto você urina? Então, se a pessoa ainda está urinando 500 ml, ele pode consumir até 1 litro de água. 500 ml sempre é mais. Então, se a pessoa ainda está urinando em 24 horas 1,5 litro, ele fica quase que normal, né? Que ele pode ingerir até 2 litros de líquido, conforme a nutricionista Lohane até explicou em um vídeo aí para trás que a gente fez, né? Mas o importante de tudo é o seguinte, o que acontece? Quando você não se preocupa com essa restrição de líquido, né? Então o seu corpo ele fica muito carregado de líquido e esse líquido ele termina constrangindo os vasos devido a você estar um pouco inchado, né? Ou nas pernas ou em algum lugar. Então essa constrição faz a sua pressão sair para um pico, né? Ou seja, ficar alta. E quando você começa a tirar o líquido, né? Quando você começa a tirar o líquido, aí o seu corpo começa a baixar a pressão. Para vocês terem uma ideia, o normal é que a pessoa tire de líquido, quer dizer, é aceitável, não é que é normal, é aceitável que a pessoa tire de líquido na hora da hemodiálise até 5% do líquido existente no corpo, do seu peso, da sua massa. Então, por exemplo, eu peso 94 quilos, eu vou ter aí 4,7 kg mais ou menos para tirar, né, dentro de um estabelecido pela medicina normal. Mas eu, no meu caso, como eu sou muito preocupado com essa questão, o que é que eu faço? Eu procuro sempre pegar menos peso. Então, o máximo que eu pego no final de semana, que eu fico 2 dias sem fazer hemodiálise, o máximo que eu pego é 3 kg, 3,4 kg, né? Para não exceder justamente isso aí. Por quê? Porque quando você começa a tirar muito líquido, né? Essa queda de pressão, aumento de pressão, queda de pressão, ele vai prejudicando o coração. Então, geralmente, muitas pessoas que fazem hemodiálise, com o passar de um tempo, pode ter problema cardíaco.
E a maneira de você evitar esse problema cardíaco é justamente se preocupando com a questão do seu, né, da sua dieta, seguindo a orientação de nutricionista e médico, a questão do consumo hídrico, né, de você beber menos líquido possível, né, dentro da capacidade de urina que você tem. Então, urina X mais 500 ml. Então, se você tiver esses cuidados, você pode fazer por 30, 40 anos a hemodiálise sem problema nenhum, né? Claro que, no meu caso, eu prefiro fazer o transplante. Eu estou na fila de transplante, já fiz todos os exames, que depois, no futuro, eu vou falar sobre isso. Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte: o cuidado com a sua nutrição, o cuidado com o consumo hídrico, né? Você se preocupar com quanto que você está urinando, quanto que você pode tomar de líquido, é muito importante, né? Para que você preserve o máximo possível a sua condição, o seu condicionamento da sua circulação sanguínea. Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Eu peço que vocês dê seu like, se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos, que eu acho que ele é bem esclarecedor. Sempre eu vou estar explicando para vocês a questão da visão do paciente e as preocupações que a gente tem, né? Que muitas delas são por falta de conhecimento. Mas é isso, pessoal. Uma boa noite, fique com Deus.